Boa tarde a todos os profissionais. Boa tarde a todos os profissionais da educação que estão acompanhando essa transmissão ao vivo pela página oficial do Facebook da CEMED. Meu nome é Carla Soares, sou professora e faço parte da equipe técnica de educação infantil da CEMED. Realizada no formato online pela Casa do Professor CEMED, a Semana Pedagógica 2021 tem como objetivo subsidiar o planejamento das ações pedagógicas previstas para o ano letivo de 2021, considerando os indicadores educacionais, o cenário 2020-2021, a aprendizagem em foco e a proposta curricular pedagógica do município de Nova Iguaçu. Face à pandemia de Covid-19, estamos iniciando o ano letivo ainda com escolas fechadas, conforme protocolo de biossegurança indicado pela OMS e demais órgãos de saúde em âmbito federal, estadual e municipal. Em vista disso, a elaboração do planejamento se concebe como imprescindível ferramenta em qualquer tempo. O panorama atual sinaliza, entretanto, para a necessidade premente de verificarmos o que os alunos assimilaram quanto aos conteúdos estudados através de um diagnóstico bem elaborado, frente às aulas terem sido aplicadas de modo remoto. Dessa forma, é fundamental auxiliar os profissionais da educação quanto à realização de um processo avaliativo que traduza os pontos fortes e as dificuldades dos discentes, pois isto contribuirá para a elaboração de um plano de trabalho de acordo com os fatores essenciais para o processo de aprendizagem dos alunos. Antes de chamar o palestrante para este dia de formação, informo que no final do encontro de hoje aparecerá um link para preenchimento, o qual servirá como lista de presença e certificação. Lembrando que o link ele aparece na descrição do vídeo e vocês terão prazo de 15 dias, até 15 dias para receber o certificado de forma via e-mail. Lembrando ainda que durante a palestra, os participantes poderão fazer perguntas no chat do Facebook, as quais serão respondidas no final da apresentação do nosso palestrante. E é com muito prazer que chamo agora o doutorando em educação, Jonathan Aguiar, que estará conosco nesta tarde, ministrando a palestra As Brincadeiras Infantis e o Mundo das Descobertas. Sorrir, cuidar e educar em debate. Certamente teremos um gratificante encontro formativo acerca de uma temática tão importante, isto é, sobre o início do processo de aprendizagem dos nossos educandos. Pois, como sabemos, os anos que compõem a primeira infância são preciosos e, por isso, é importante deixar a criança se permitir fazer e criar. Há algo mais natural do que primeiras descobertas na vida de uma criança? Desde o princípio da gestação, mãe e bebê já estão conectados e vivenciando novas sensações juntos. O novo já compartilhado e, a partir do nascimento, a exploração do mundo se inicia de maneira concreta. Então, Jonathan, seja bem-vindo. Olá. A palavra para você. Olá, Carla, tudo bem, minha querida Thaisa? Uma boa tarde também. Eu que agradeço pelas belas palavras. E aqui estou para debater junto com todos vocês que estão acessando essa plataforma e assim a gente pensar sobre os processos de ensino, aprendizagem, sobretudo sobre o campo da formação continuada do professor da educação infantil. É de uma imensa alegria e generosidade de estar aqui debatendo temas que são muito caros. Então, vamos realmente ao que interessa. Então, vamos lá. Tati vai me ajudar aqui na questão dos slides, passando alguns slides, e a partir disso eu vou fazendo algumas provocações.
sabe? Nessa tarde maravilhosa que todos vocês, dentro das suas casas, nesse momento, dentro das suas escolas, para aqueles que estão dentro das instituições, me assistindo. E aí? As brincadeiras infantis e o mundo das descobertas. Sorrir, cuidar e educar em debate. Quando recebi o convite de participar dessa formação com todos vocês e todas e todos aqui presentes, eu fiquei pensando o que eu poderia propor, sabe, na formação continuada de professores, pensando nesse brincar, nesse desenvolvimento da própria infância e nesse mundo da própria descoberta. Pode passar, Tati. E aí, diante disso, eu me aproximo muito de uma lupa, sabe? Olhar para a questão relacionada à infância, ao brincar, ao mundo que nos cerca, é como pegar uma lupa e ampliar ainda mais o olhar, os horizontes, as descobertas que estão próximos e, ao mesmo tempo, até distantes de todos nós. Pode passar, Tati. E aí, gente, como eu sou um grande admirador, sabe, das séries, dos desenhos animados, eu não poderia deixar de trazer aqui nessa fala, até pensando também nesse lugar da própria infância, o próprio Chapolin Colorado. E aí eu tenho aqui a primeira mensagem para poder a gente pensar um pouquinho. Eu de manhã, exausto. Eu meio-dia, exausto. Eu de tarde, exausto. Eu de noite, de boa. Eu de madrugada, meu Deus, que vontade de fazer alguma coisa, sei lá o quê, construir uma casa. Acredito que boa parte de vocês já passaram por essa sensação. Eu cheguei em um nível de preguiça que não quero fazer nem as coisas que eu quero fazer. Fazer o quê, né? Olha, por falar sobre infância, brincar, criar, imaginar, é importante a gente rir, sabe? E o Chapolin vem nos convidando também para esse debate bem reflexivo para a gente começar a entender quem é essa criança e quem é esse sujeito. Mas, sobretudo, quem somos nós como profissionais que atuamos no campo da educação infantil. Alguns momentos, acredito que boa parte de vocês, em algum horário do dia ou da noite, se viu, sabe, se reconheceu em alguma dessas falas aqui. De manhã exausto, ao meio-dia estou exausto, à tarde exausto, à noite de madrugada eu estou de boa. Principalmente quando acontece e chega a sexta-feira, né? Porque é o nosso tão sonhado sextou. Mas o que eu quero chamar a atenção dentro desse debate aqui todo? Quando a gente começa a pensar na questão da educação, no momento que a gente vem enfrentando, não só no Brasil, mas numa perspectiva que é mundial, perpassa as nossas vidas o campo do desafio. Perpassa as nossas vidas o sentimento, sabe, de cansaço, de exaustidão. E o que a gente faz para que ao longo da nossa trajetória, e ao mesmo tempo de um processo de ensinar e aprender crianças, onde a gente pode olhar para dentro de nós mesmos. Pode passar, Tati. E aí, a partir disso que eu tenho buscado, e eu convido a todos e a todas vocês que estão me assistindo, a ressignificar, sabe? Ressignificar o mundo que está à nossa volta. Não só o mundo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, mas também o nosso mundo interno. E aí eu me aproximo muito do livro do João, que é o livro dos ressignificados, que nesse livro ele vai dando outros sentidos para algumas palavras. E eu aproveitei e trouxe, sabe, mesmo sendo um pouco redundante, a própria palavra ressignificar, sabe? Segundo João, ele diz o seguinte: é olhar de dentro para fora, é encontrar novidade no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto pessoas. É recriar um dia foi criado. É a própria regra. É saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz. É um exercício
de autoconhecimento. E dentro desse exercício de autoconhecimento, de descoberta, de se reconhecer, né, e se reconhecer na natureza que nos cerca, vem aí o processo da formação continuada do próprio professor. Quando a gente pensa na docência, a gente pensa no espaço que forja esse professor, que pode ser a instituição pública ou privada, as universidades, os institutos de educação, que pode ser também dentro da escola, mas como pensar, né, e ressignificar esse lugar da própria da docência, no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos enfrentando de tantas incertezas, de tantos desafios, da defesa da própria vida e da própria sobrevivência humana, sabe? Pode passar. Quando eu trago todo esse debate, pensando nessa questão do brincar, né, e da brincadeira infantil, e ao mesmo tempo esse lugar da descoberta, acredito que boa parte de vocês, nesse momento, podem perguntar, mas aonde que o Jonathan, ele pretende chegar dentro dessa discussão? O que eu quero dizer é que nós somos seres humanos, nós somos indivíduos que estamos dentro de um planeta, sabe? O planeta Terra. Dentro desse planeta, nós estamos também diante de um universo que os corpos celestes, que as luzes, as estrelas, os astros que tanto são iluminados e tudo, iluminam também as nossas vidas. Assim, quando a gente olha para os movimentos de translação, de rotação, os movimentos de construção, sabe, do próprio satélite quando vai para o universo, porque aqui agora o que está nos conectando é as redes sociais, né? Pelo acesso, nesse caso, pela transmissão que acontece pelo Facebook, mas toda essa transmissão acontece pelo fato de existir um satélite que nos conecta. Mas o que isso significa? Que a própria vida humana e todo o acesso a toda essa tecnologia também, que é possível, né, nos unir nesse momento, ela tem um sentido nas nossas vidas. E quando a gente imagina e contempla o céu, para além do céu que a gente enxerga aqui nos nossos olhos, sabe, a gente percebe a beleza da construção que é infinita, sabe? E o que isso significa? Pode passar. Quando eu penso em toda a construção do próprio universo e de todas as ordens e desordens, incertezas, explosões, isso me leva também a pensar sobre a dimensão do ser humano, sabe? Tem um filme que é Os Gruggs, e esse filme traz essa questão também, da gente pensar esse sujeito que está em processo, que está sempre em construção. Ele ora como Homo sapiens, aquele que sabe, aquele que pensa, e ora como um ser Homo ludens, aquele que brinca. Mas entre esses seres brincantes e esse ser também que pensa, existe ali o ser que faz, né? O Homo faber. Alguém disse aqui que travou. O Homo faber, o ser que fabrica algo ou alguma coisa. E diante de todo esse processo, né, de criar e de ser esse ser em constante, né, modificação e transformação, nós estamos nos unindo, sabe? Nos unindo com a Terra, com o planeta, com os espaços que estamos imersos, com a nossa própria vida. Pode passar. E aí, no meio desse debate todo, e por pensar essa questão da própria vida, a gente chega no chão da escola, sabe? Nos espaços de educação infantil, que em alguns momentos a gente se depara com professores, com auxiliares de educação infantil, com educadores, que pensam que estão ali para formatar indivíduos. E essa imagem é bem convidativa a isso.
Essa professora, ela imagina que ela vai formatando todos esses sujeitos. Claro que o Jonathan, por estar aqui hoje, e todos vocês me assistindo, e se a gente abrir para uma grande roda, para um grande bate-papo, cada uma de vocês vão trazer olhares para esse processo de escolarização, sabe? Olhares para esse processo de escolarização que inclui, que exclui, sabe? Que pensa nesse processo educativo como transformação, como elemento transformador da própria sociedade e que, em alguns momentos, a gente pretende nos ausentar de alguns debates, mas é importante a gente tensionar algumas questões. E, diante disso, pode passar, dessas tensões e dessas reflexões que aqui eu passo e eu perpasso aqui nesse debate, que eu comecei a dizer sobre essa lógica, né, planetária e dessa lógica do próprio universo, para entender esse sujeito. Entender esse sujeito. Está aí uma questão. Quem é esse ser humano? Quem é esse indivíduo? Pode passar, Tati. Esse indivíduo, ele é um indivíduo, ele é uma espécie e ele está dentro de uma sociedade. Mas todas essas instâncias e essas dimensões, elas não estão isoladas. É como plantar uma semente e ver brotar um próprio fruto, ou então, ao mesmo tempo, até as próprias flores, sabe? Existe um tempo ali que você precisa colocar um pouco de água, às vezes colocar essa planta para fazer o fenômeno da própria fotossíntese, e ali, ao mesmo tempo, ganhando mais estofo. Assim também são as nossas crianças. Quando a gente começa a pensar da relação entre esse sujeito com a vida, com a espécie, com a sociedade, a gente pensa também em todas essas relações que estão imbricadas. Elas estão sempre em processos dialéticos, sabe? E diante disso, a gente chega, quem é esse sujeito? Essa criança que está dentro desse espaço de educação infantil, que precisa aprender, que precisa explorar, que precisa sorrir e que, sobretudo, traz toda uma gama, sabe, de possibilidades e de identificação dentro da própria escola. Pode passar. E aí, diante disso tudo, e quando a gente pensa nessas questões que aqui eu estou trazendo, a gente perpassa tanto na lógica da própria escola e fora da escola também, em processos de organização, de desordem, de interações e de organização novamente. Esses processos eu coaduno muito com as ideias do próprio Edgar Morin, que ele vai trazer essas reflexões da gente pensar esse indivíduo, que ele é multidimensional, sabe? E que dentro dessa multidimensionalidade ele se depara com ordens, com desordem, com interações. É só pensar esse momento que a gente está vivendo hoje, desde 2020, onde tudo se para, e, ao mesmo tempo, nesse processo de paralisação, a gente busca ordem, desordem, interação e organização. E depois, ao mesmo tempo, em alguns outros espaços, a gente retoma a interagir, ao mesmo tempo desorganizar tudo que a gente pensa, do que a gente faz. E são esses processos. Lembra, no início da minha fala, quando eu trouxe a imagem do próprio Chapolin Colorado? Estou exausto. Olha aí, talvez esse movimento de estar exausto é um movimento de desordem, não é verdade? A gente fica preocupado. E como que a gente se organiza no meio disso tudo? Como que a gente interage, se organiza para criar espaço de criação, espaço de reconexão, de conexão com o próprio outro? Quando eu trago todas essas questões, é para dizer que tudo isso retoma, sabe, a ideia do que eu vou dizer em relação à questão da educação infantil, sabe? Quando a gente olha para o processo histórico, né, das nossas crianças, que hoje, a partir dos 4 anos de idade, são obrigatórias estarem dentro desse espaço de educação infantil,
Ora as ordens, ora as desordens, ora as interações, ora as organizações que aconteceram para que essas crianças estivessem dentro desse espaço. Que hoje esse espaço, em boa parte das prefeituras, e acredito eu que é o caso aqui da própria prefeitura também, de Nova Iguaçu, de lidar com essas crianças que estão dentro das suas casas. Como ensinar, como aprender, como criar, como brincar com essas crianças frente a todos esses dilemas que perpassam as nossas vidas. Antes de pensar também quem é esse sujeito, é importante, assim como essa imagem, a gente olhar para dentro de si, quem somos nós, frente a todas essas questões que são caras e que são fundamentais. Quando a gente pensa no campo da formação de professores, principalmente no campo da psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento infantil, a gente se depararia com diversos teóricos, sabe, que levantam algumas questões para a gente pensar quem é essa criança. Se a gente pensar no Piaget, olha lá as fases do desenvolvimento infantil, onde aquele corpo é sensório-motor, e aquele indivíduo ele vai aproximadamente, de acordo com a sua idade, tudo aproximadamente, ele vai criando, sabe, outros espaços, outras estruturas cognitivas e também corpóreas, para de fato chegar à própria fase, né, do desenvolvimento da sua capacidade imagética, criadora, sabe? Se a gente vai para o campo ainda da psicologia, eu posso trazer aqui inúmeros teóricos, como Vygotsky, como Brunner, sabe? Que cada um desses olhares vão dando subsídios para a gente entender quem é essa criança e quem somos nós também, que fomos crianças um dia. Pode passar, Tati. E aí, dentro desse debate todo, e dentro dessas questões, e a gente pensando nesse indivíduo, nós somos um indivíduo que possui um corpo, que possui uma mente, sabe, que pulsiona, que possui sensações, como olfato, como paladar, que possui o cérebro, sabe? E de como esses mecanismos e todo esse processo biológico ele está incorporado em todos os processos subjetivos da nossa própria vida, do nosso gostar, do nosso alimentar, do nosso cheirar, do nosso sentir. E o campo da educação infantil vem trazendo essas dimensões. Pode passar. E aí, dentro dessas dimensões, quem é esse sujeito? Eu me retomo, sabe, as próprias diretrizes curriculares da educação infantil, que vai dizer que esse sujeito, essa criança, que um dia nós fomos também, e que somos sujeitos históricos, de direitos, que possuem uma relação com o cotidiano, que observa, que fantasia, que aprende, que produz, né, cultura e que, ao mesmo tempo, está imerso dentro de uma cultura. Pode passar, Tati. Quero ser um pouquinho mais objetivo aqui, até para poder ouvir vocês. E por falar em ouvir vocês, a gente se depara com essa imagem aqui linda, sabe? Essa menina com telefone sem fio ali naquela lata, entre o barbante, rindo. Será do que ela está rindo, sabe? E esse movimento da escuta sensível. Pode passar. Essa escuta deve fazer parte do dia a dia da educação infantil. Essa escuta deve fazer parte do nosso processo de formação continuada, entre as interações e as próprias brincadeiras, que as próprias diretrizes curriculares da educação infantil vai nos levar a pensar esse processo, né, de interação e da própria brincadeira como lugar da própria experiência. E aí, por pensar nas próprias experiência, vou fazer o pulo aqui do gato, de dizer as próprias bases nacionais, a própria base nacional comum curricular, que tem ali o campo das experiências da educação infantil, de olhar para essas experiências e desse corpo que pulsiona o próprio viver, o próprio brincar, o próprio promover, o próprio conhecimento, não só de si mesmo, mas do próprio mundo. Que algumas vezes, né, nessa correria, nesse movimento de tantas coisas que estão à nossa volta, a gente esquece de se conectar com essas experiências sensoriais.
essas experiências corporais, essas experiências do próprio mundo que nos mostra outras possibilidades para poder aprender. E algo que eu digo, o campo do ensino fundamental, do ensino médio, pode olhar para essa esfera, né, da própria educação infantil e criar outras possibilidades, sabe? Se hoje, nesse tempo de pandemia, a gente não está trabalhando numa lógica conteudista, e até apesar de que na educação infantil a gente não trabalha conteúdos, a gente trabalha pelo lugar ali da experiência, do corpo, é algo que gesta, é um nascer que acontece do próprio chão, sabe? Do próprio chão de cada realidade que estão posta. Uma escola da periferia é diferente de uma escola que está dentro da região central da grande cidade. Uma escola que está, de fato, na zona rural, tem um outro olhar em relação à escola, mas tem alguém que nos une no meio disso tudo. É a infância, é o direito de brincar, pode passar, é o direito de criar, é o direito de escutar, de ouvir, de falar, de observar, de analisar. Talvez muitas e muitos de vocês estão esperando aqui nessa palestra hoje um olhar muito pautado e, sobretudo, está dentro de construções teóricas, mas é importante dizer que a nossa fala e a nossa vivência também, como muitas e muitos de vocês já têm, traz outros olhares também para a própria docência. Mais do que citar faixas etárias ou a construção de quem é esse sujeito, isso você pode também buscar, sabe? Esse professor, ele é um professor pesquisador, e é um pesquisador por toda a sua trajetória, sabe? O cuidado e o ressalto que eu faço daqueles que dizem, a formação parou aqui. Não, vocês estão me assistindo nesse momento. Eu estou também aprendendo, mesmo contando um pouco dessas situações todas, eu estou aprendendo também muito com cada um de vocês. Então, a partir disso, a gente vai construindo outros olhares, sabe? Essa brincadeira que está atrelada à vida. Pode passar. Então, o próprio Saltini, no seu livro Inteligência e Afetividade, já sugiro aí como uma indicação para todos vocês, ele vai dizer o seguinte: descobrir o homem que somos não é precisamente um ato intelectual, mas uma experiência existencial, que dificilmente poderá se expressar em palavras. Ao descobrir o homem que sou, terei descoberto o outro como ele é. E aí eu amplio. Ele é um psicanalista e tudo, mas eu amplio. Quando ele diz descobrir o homem, eu digo descobrir a natureza humana. Do jeito que ela é descobrir a existência, sabe? A experiência do que somos como professores. De antes de me tornar professor, pesquisador, eu sou ser humano. E eu gosto muito daquele pagode, gente, eu vou dizer aqui para vocês, do próprio Zeca Pagodinho, que ele vai dizer, é ser humano, sabe? E aí é isso, sabe? Nesse momento agora de tantos desafios, que a humanidade que habita em mim vem habitar em todos vocês, vem habitar nos olhares que a gente tem para as nossas crianças, sabe? Pode passar. E dentro desse processo de experiência e de criação e de conexão, né, com a própria vida, o próprio Saltini, ele vai dizer o seguinte: haverá um espaço e um tempo dentro da escola onde poderei colocar em evidência, sabe? Com os meus colegas, com os coletivos que eu faço parte, o mundo que eu vivo. As minhas ideias, as minhas fantasias, as minhas descobertas, as minhas invenções, os meus desejos, os meus sonhos. Professores, sonhe. Não deixe o sonho morrer, sabe? Porque é por meio do sonho que a gente pode projetar outros futuros. Mesmo que nesse momento você não consegue minimamente criar outras possibilidades, porque você não vê outras saídas, comece a sonhar. Comece a anotar no caderno, sabe? Sonhar outros mundos até para suas próprias crianças. Porque aquele que sonha consegue sonhar
outras sensações, outras invenções. Aí eu digo que o campo da educação infantil é maravilhoso para tudo isso acontecer, para esse sonho reacender de crianças, sabe, explorando o seu corpo, as suas sensações, os seus prazeres, os seus gostos, sabe, a sua própria vida, a sua própria natureza, que algumas vezes o campo da educação infantil e o espaço de educação infantil, algumas vezes é engolida pela lógica do ensino fundamental. A gente tem que ter cuidado e falar, não, aqui é o lugar da experiência, que deveria ser por toda a escola, sabe? É o lugar do desafio, é o lugar das ideias. Pode passar. E dentro desse lugar de desafios, eu trago essa imagem do Peter Brunger, sabe? Que ele vai trazer essa conexão do que é esse brincar. Que algumas vezes a gente olha para esse brincar e a gente não se vê como um adulto brincante. E aquilo que o próprio Nzinga, né, na sua obra O Homo Ludens, ele vai dizer, antes de nos tornarmos Homo sapiens, Homo faciens, primeiramente nós somos Homo Ludens, somos seres criativos, somos seres brincantes. A brincadeira faz parte da nossa vida. O ser que brinca faz parte da nossa essência. Então, essa pintura que representa a Idade Média, olha aí esses adultos brincando. Olha esses adultos interagindo, sabe? E aí, no meio dessas interações, esse brincar, ele perpassa e marca também um determinado tempo. Eu sou da década de 90, já revelando a minha idade, sabe? Para vocês. Mas, assim, quando eu olho para a minha idade, o meu brincar, ele é um brincar da minha infância. Eu não posso olhar com as lentes do brincar que eu tive quando eu fui criança, e que vivi, que experimentei, e dizer que as crianças hoje em dia elas não estão brincando. Elas estão brincando sim, mas com outros repertórios, com outras representações, com outras associações, sabe? Mas o que nos une aí é a vida, sabe? Qual é a relação entre jogo e a própria vida humana? Pode passar, que eu estou um pouco preocupado com o horário, mas eu vou tentar aqui correr um pouquinho, porque eu quero ouvir vocês e responder também o próprio chat, tudo isso. Dentro dessa questão toda da própria brincadeira e essa relação com a própria vida humana, é entender que o brincar ele não é único e exclusivo da infância, sabe? Ele não é único e nem exclusivo. Ele começa na infância, mas ele deve perpassar toda a nossa vida. Nesse momento aqui, quando eu estou sem conexão dentro da minha casa, quais as alternativas que eu crio para entrar numa live, para participar de um debate, para participar da minha qualificação de doutorado? Essas relações, algumas vezes, o adulto olha e diz assim, o brincar não está fazendo parte, o jogar não está fazendo parte. Existe sim ali o jogo, existe ali a brincadeira também. Olha ali o jogo das relações, sabe? Aquele momento quando você vê o seu colega ser um pouco mais desanimado, e aí você tem uma palavra ali de afeto, de empatia, e também ao mesmo tempo até uma mensagem de entusiasmo. Olha o brincar ali acontecendo e existindo, sabe? Mas por brincar, de fato, existir, coexistir nas nossas vidas, e principalmente como é o debate aqui hoje no campo da educação infantil, ele precisa ter interação. Um jogo por si só, ele não é lúdico. A brincadeira por si só, ela não é lúdica, sabe? O brincar ele só é lúdico quando existe a interação do indivíduo. Se o indivíduo ali, o sujeito, tanto criança como adulto, como professores de educação infantil, interage, sabe, se relaciona com aquilo que está acontecendo e, sobretudo, entra na sua própria plenitude, se sente satisfação. Sabe aquilo? O tempo passou e eu não vi o tempo passar. O tempo correu, ufa, acabou a brincadeira, eu não senti. É isso, sabe? E essa brincadeira, no meio disso tudo, ela é universal. E eu trago o próprio Winnicott, que ele vai pensar essa brincadeira como facilitador do crescimento emocional das nossas crianças, como comunicação da própria vida. Aí tem outra obra aí do Ivan Cruz, que vai representar essas crianças e essa brincadeira toda. Pode passar? E aí, no meio disso tudo,
O próprio Winnicott, ele vai dizer que o brincar, né, tanto do adulto como da criança, não há diferenciação, porque o indivíduo se utiliza do próprio brincar para se conectar com a sua própria personalidade e desenvolver a sua personalidade, sabe? Então é isso. Como que a gente aprende o mundo lá fora? É que se conectando com o mundo também aqui de dentro. E aí o Winnicott, né, como grande psicanalista, ele vai trazer a relação entre o mundo externo e o mundo interno, as sensações, e aí eu já deixo aí como uma indicação para os professores e explorar ainda mais essa leitura. Beleza, pode passar. Hoje eu estou me sentindo, passa, eu estou brincando. O que acontece? No meio disso tudo, o próprio Vygotsky, sabe, que muitos educadores utilizam nas suas teses, nas suas dissertações, professores palestram, mas ele se preocupa com o processo de imaginação e de criação humana, que ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, quando ele repensa as suas ações, quando ele repensa as suas situações, ao mesmo tempo, ele está se conectando, sabe, com a própria vida. Nesse movimento de associações e apropriações de um determinado objeto, de uma determinada brincadeira, de uma determinada situação que está posta, esse ser, ele está criando e relaborando. Então, nós somos criativos e lúdicos pelo fato de relaborar. Então, quebra-se a lógica, pode passar, que a imaginação e a criação e o lúdico ocupa somente um único espaço e um único lugar de alguns indivíduos. Sabe aquela ideia? Ah, meu aluno é super criativo, porque ele tem um dom. Não existe dom desse sentido, sabe? Porque são processos. Para escrever um texto, quando eu escrevo os textos de opinião para o jornal O Dia, sabe? Existe ali um processo de eu, ao mesmo tempo, rever, relaborar, apagar, reescrever, criar outra forma. Olha aí o processo de criação. Olha aí o lúdico existindo, sabe? E resistindo. Ao mesmo tempo, assim acontece no espaço de educação infantil. Quando o professor leva uma proposta pedagógica para a sala de aula e essa proposta não está dando certo, ele relabora. Se dentro daquela proposta, se essa escola está dentro de uma zona onde existem inúmeros conflitos, né, de tiroteios e tudo, então que estratégias ele cria? Nesse momento de pandemia, que estratégias esse professor de educação cria para se conectar com o seu aluno? Existem inúmeras tentativas. Inclusive aqui nesse espaço, né, de formação continuada, já tiveram professores aqui trazendo esse olhar também dessa formação híbrida, dessa formação, mas no meio dessa formação toda, existem tentativas que são eficazes e tentativas que priorizam também o próprio viver humano, sabe? E também, ao mesmo tempo, é um movimento de entender o nosso limite, espaço e tempo, que nem a tecnologia vai conseguir chegar a todos. Então, como que a gente faz para quebrar essas desigualdades sociais que estão tão postas e são tão cruéis no mundo que a gente está vivendo nesse ensino remoto, sabe? Tá aí um desafio, uma questão para a gente pensar. Pode passar. Eu trago um pouco os indicadores da existência do lúdico, baseado até no próprio Lino de Macedo, que ele vai dizer que o lúdico, para existir no chão da educação infantil e em qualquer outro espaço de educação, precisa ter o prazer funcional. O que isso significa? É o estado de plenitude, de bem-estar. O próprio Luquez, ele vai escrever um texto falando sobre a ludicidade, sabe? O estado de ludicidade é o movimento que o outro se sente bem. E aí quebra aquelas brincadeiras de mau gosto, aquelas brincadeiras que não traz nenhum sentido para o chão da sala de aula, sabe? Que não se conecta com o outro. Isso não existe o lúdico.
sabe? Precisa estar ali um lugar do desafio, da surpresa, da possibilidade, da dimensão da simbolização, de você pegar um papel, aqui como eu peguei aqui, ó, um papel, e esse papel se transformar em um barco, em um carrinho, sabe? Em uma nuvem. E sim, é esse mundo de descoberta importante. E a expressão da própria construção. Pode passar. E esse brincar, sabe? Esse brincar existe em seus diversos contextos. Pode apertar aí o Enter, Tati. Dentro desses diversos contextos, como a escola, a rua, a favela, o hospital, pode apertar. O apartamento, o espaço de educação infantil, a universidade, o consultório, a sala de aula, o shopping, enfim, ele é múltiplo, sabe? Então, como que nesse momento agora, dentro dessa esfera que a gente está vivendo de pandemia, a gente se conecta com esse sujeito que estão em diferentes espaços. Em diferentes espaços que está em ordem e desordem, sabe? Que interage e que às vezes não consegue interagir, sabe? Pode passar. Aí eu trago um pouco, só rapidinho, uma das experiências que eu tive como professor atuando na favela, no Complexo da Maré, onde criei as oficinas de jogos, brinquedos e brincadeiras no contexto da favela, e a partir dessas brincadeiras, ao manusear, né, as crianças ali da educação infantil, os blocos lógicos, me deparo com essa narrativa. Uma delas é manuseando e ela vai e diz: professor, aqui eu construí uma cidade, aí eu me pergunto, é sério, aqui não tem papabum, tiro, sabe? Então, a partir do brincar, as crianças se conectam com outras realidades. Elas começam a sonhar, sabe? Dentro desse sonho, ela pode simbolizar outras situações. E lidar com as suas frustrações, com os seus medos, pode passar. Pode ir para o próximo. Eu acho que travou. E a própria Tânia Fortuna vai dizer, sabe, para a escola seja o lugar da alegria, da fruição, da felicidade, o educador não precisa ser um palhaço. As suas atividades educativas não precisam se parecer com um concurso televisivo. E a Xuxa chegou. A turma do Balão Mágico está aqui na sala de aula, sabe? Que é isso que acontece em alguns espaços de educação infantil. Mas precisa ter ali, como profissionais que somos, o envolvimento, o desafio, a surpresa, o arrebatamento. Porque isso não se assemelha, são espaços diferentes. O contexto da educação infantil é o contexto da experiência, é o contexto da criança pintar, é o contexto da criança rabiscar, é o contexto da criança fazer garatujas, é o contexto da criança se sujar, manusear os livros. É isso, o mundo da Covaléia, que acabou de escrever no chat, é o mundo do faz de conta, sabe? Mas não aquele faz de conta da televisão. A televisão tem ali o seu objetivo. O chão da escola, o chão da educação infantil, existe uma outra possibilidade, quer dizer, um outro objetivo que precisamos entender como sujeitos, né? E trazer essa educação, né, no aspecto lúdico, é entender isso. Entende? Pode passar, que já estou chegando ao finalzinho para poder. E aí eu queria que vocês observassem essas imagens. Tati, pode ir passando devagarzinho? Eu vou falando e você pode ir passando. Com o próprio brincar, sabe? Pensando nesse mundo da descoberta, né? Essas brincadeiras infantis e o mundo das descobertas, e de sorrir, cuidar e educar em debate, quem são esses sujeitos? Pode ir passando. Quem são esse sujeito que brinca, que cria, que imagina, que algumas vezes nós, como sujeitos, nós nem imaginamos quais são as suas realidades. Minimamente só entendemos, mas não, algumas vezes não trazemos essas imaginações para dentro da sala de aula. Sabe? Isso é importante dizer. Quais são os seus dilemas, os seus desafios como professores, sabe? Como educadores, do parar a bola, do usar máscara, sabe? Nesse momento agora. E aí, como brincar? Como criar? Como imaginar?
como ter esperança, sabe? Desse mundo que nos atravessa como seres humanos, como seres pensantes, como seres lúdicos, pode passar. E o Leandro Carnal, ele vai escrever no seu livro Conversas com um Jovem Professor o seguinte: aula é assim, um exercício artesanal. Não há nada que garanta com segurança absoluta o sucesso de uma aula, mas pouco a pouco, errando bastante e sempre tentando acertar, decepcionando-se e reentrando no jogo, é que você vai construindo sua história de professor. Essa história será tecida a partir de um jogo acidentado de erros e acertos. E no final, não sei, ainda não cheguei nele, mas se você está lendo isto, quer dizer, e ouvindo também isto, é porque, de alguma forma, nós acreditamos num bom final. Viva a educação pública. Viva a favela, porque eu sou favelado, sim. Viva a educação que transforma a vida humana. Pode passar. Essas são as referências, que depois vou deixar aqui com a própria secretaria para disponibilizar para todos vocês. Pode passar, pode passar. Isso. E o meu muito obrigado. Está aqui meu contato, meu e-mail, escritorjonathan@gmail.com, meu Instagram, @JonathanAguiar_oficial. E muito obrigado a todos, todas e todos vocês. E vamos abrir um debate, não é isso, Carla? Parabéns, ótima palestra, Jonathan. E eu queria te apresentar, né? É doutorando em educação, mestre em educação na linha de ética, inclusão e interculturalidade, pesquisador científico do Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação. Ele é psicopedagogo e pedagogo. E também é autor do livro Educação, Lúdico e Favela. E falando do seu livro, teve até comentário em relação a ele. Daqui a pouco eu leio para você. Bom, eu fiz assim algumas anotações, e o que inquieta hoje o professor, principalmente nesse espaço remoto, é porque teve a construção no ensino presencial e essa desconstrução remotamente. Então, a gente ainda está tentando colher os nossos cacos de 2020 que se passou, e muitas falas foram em relação a como a gente oportunizar essa brincadeira dentro de casa. Como que a gente faz com que o responsável perceba que o brincar é importante? Porque a gente vê na própria sala de aula, quando nós estávamos na parte presencial, que os pais eles não valorizam o nosso brincar dentro da educação infantil, né? Ah, vai lá só para brincar, só está brincando. Não vê quanto é importante o brincar dentro do processo de construção de conhecimento da criança, até o processo de construção do próprio ser da criança, né? Então, foi falado muito essa questão com várias pessoas, esse diálogo, né? Como a gente dialogar com a família e fazer com que eles percebam que a gente não pode brincar com ele presencialmente, mas a gente pode introduzir ou oportunizar algumas brincadeiras para que ele tenha também esse encontro com o familiar, né? Então, é uma questão. Se você quiser, pode falar. Tem outros para eu te falar daqui a pouco. Olha, Carla, são tantas questões que nos atravessam, né, nesse tempo de incertezas, e aquilo que eu sempre digo, que o mais bacana desses debates é esse momento agora, um momento de troca, sabe? Onde eu posso falar e, ao mesmo tempo, ouvir cada um dos professores, minimamente agora sendo transmitida pela própria Carla, trazendo as colocações dos próprios profissionais, os medos, os desafios que estão postos. E algo que, ao te ouvir aqui, Carla, e é importante dizer, que é um tempo que muda, sabe, ao tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Que a Covid-19, sabe, o vírus, né, da coronavírus, chegou nas nossas vidas para poder mudar todas as nossas possibilidades e não possibilidades também, as nossas incertezas. Vive de Gamorrão, que me ajuda a pensar muito essas questões. Mas, sobretudo, como que a gente legitima e oportuniza, né, esse direito a educar, a educação infantil, né, o direito à educação. E de fato,
o que eu estou lembrando aqui agora, o próprio Edgar Morin, em um recente debate, até num recente livro dele, ele vai dizer que é importante, como professores, educadores, a sociedade como um todo, não negar os caminhos que trilhamos, mas criar outras vias. E essas outras vias, elas vão surgindo de acordo com o contexto que estamos. Talvez pelo lugar que eu estou aqui hoje, e é um desafio muito posto, gente, é difícil dizer para professores de educação nesse momento, professores de educação infantil, faça isso ou faça aquilo, sabe? Mas o que eu quero dizer, até com toda a explanação aqui de ideias e tudo, é de dizer que nós, como sujeitos, nós somos sujeitos lúdicos criativos. Que é isso, são tentativas que a gente vai criando e possibilitando em se conectar com a própria vida. Em situações que sujeitos não vão ter acesso à conexão. E aí, o que a gente faz para poder se conectar a esse sujeito, sabe? O que alternativas ou vias, pensando aí no próprio Edgar, que as secretarias, eu não digo só a Secretaria Municipal aqui de Nova Iguaçu, eu posso dizer em relação à questão Brasil e toda a estrutura, de criar políticas públicas de acesso a todas essas questões, não só na pandemia, mas para além da própria pandemia, sabe? Isso é importante dizer, porque quando a gente pensa numa educação pública, eu penso numa educação pública popular. Quem são os sujeitos que estão dentro da escola pública nesse momento? Quem são os sujeitos que estão precisando de cuidado, de atenção, de brincar? E aí vem o papel da própria família. E aí eu coloco entre aspas, em relação à questão da família, porque nem todas as famílias nesse momento estão dentro de casa. As crianças, eu sou morador do complexo da favela da Pedreira. E o que acontece? Ali na favela da Pedreira, as crianças estão brincando na rua, que não é diferente das crianças que estão em Copacabana também. A gente não pode fechar os olhos, sabe? As crianças estão brincando, pique coronavírus. Você está entendendo? E aí você fala assim, gente, alguém perguntou aqui onde? Complexo da Pedreira. E aí você fala assim, gente, e onde está esse brincar? E aí eu vou lembrar aqui, logo em abril do ano passado, eu lembro a minha vizinha falando comigo, Jonathan, eu não sei brincar com a minha filha. E eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Como assim, uma mãe não sabe brincar com o próprio filho? Ela foi criança um dia, sabe? E aí surgiu a ideia, com um coletivo, como a própria editora WK, a brinquedoteca da UP, né, do Hospital Pedro Ernesto, juntamente com a brinquedoteca da Faculdade Nova Iguaçu e tudo, ali que é coordenada com a professora Ana Valéria e tudo, a gente criou a Bússola do Ser Brincante, que está disponível, sabe, aí nas redes, no site também da própria TV Escola, que qualquer professor, que qualquer educador também pode baixar. Mas mais do que criar, sabe, ou falar assim, olha, vai em busca disso ou daquilo, dar condições para que as próprias famílias venham pensar, sabe, dessa brincadeira e desse existir o próprio brincar dentro do seu próprio dia a dia. Que até nós, como professores que somos, a gente se vê atropelado. Eu tiro por mim dentro da minha própria casa, entrando em algumas vezes em reunião 7 da manhã e saindo 10 horas da noite. E se é uma casa que tem filhos, né? Que tem ali uma estrutura com pai, com mãe, e como é que essa professora, essa mãe professora, dá conta desses desafios também de reuniões, educar e de ensinar? Porque algumas vezes nós, como professores, a gente cria um ideal que esquece que esse ideal também perpassa a nossa vida. Que loucura! Mas, ao mesmo tempo, eu entendo essas incertezas, essas contradições que a gente perpassa. Mas quando eu trago toda essa questão aí do desafio da própria brincar, beleza, se eu tenho acesso à internet, então como que eu faço isso para que essa criança tenha conexão comigo, sabe? Eu acho que aí é um caminho para a gente debater, sabe? Eu acho que a Jenny escreveu aqui perdida. Está perdida comigo? Se encontra, vamos tentar se encontrar aqui nesse caminho, Jenny. Acho que é isso. Não sei.
A Ana está aqui presente, olha. Ana Valéria, Brinquedoteca Brincarte, Estácio, Nova Iguaçu. Obrigado, Ana. Aí, uma companheira aí de trabalho de luta aqui presente. Muito bom. Jonathan, a Verônica Cunha, ela fala sobre o seu livro. Ela fala que você diz sobre ambiente violento potencializa a agressividade. Aí ela coloca a pandemia, consequentemente o isolamento, como uma violência em si. Aí ela poderia estar perguntando se você poderia falar da ludicidade na perspectiva afrocentrada como possibilidade de minimizar essa violência no ensino remoto. Olha, adorei a questão. Olha, eu já vou adiantar para vocês. Está vindo aí um novo livro trazendo a questão dos jogos, brinquedos e brincadeiras e a cultura afro, né? Aqui do próprio Brasil, o brincar que nasce do próprio, o brincar que nasce do chão. Tá no prelo, tá para sair por uma editora aí, olha, em breve. E eu sei que vocês vão gostar bastante desse material. Agora, quando a gente pensa nessas questões relacionadas à cultura africana e à questão também da própria violência, são dois debates, sabe? Aí que a gente pode, que se entrecruzam também, tem aí um cruzamento, mas é importante eu dizer por onde eu vou caminhando, porque senão eu não vou conseguir dar tempo aqui de responder tudo isso, eu vou ficar até amanhã. Mas assim, primeiro ponto, a questão de pensar, né, a cultura africana, afro-brasileira e tudo, e pensar esses pesquisadores que pensam no próprio brincar, em sua grande maioria, não são pesquisadores negros, sabe? Não são pesquisadores favelados. Eu acho que vem aí uma nova epistemologia do lúdico que nasce, sabe, olhando para essas questões dos territórios, sabe? Mas claro que esse trabalho não é só o trabalho do Jonathan, é um trabalho que vem ganhando estofo com inúmeros coletivos que eu faço parte. Isso é importante dizer aqui. E aí esse livro vem trazendo essa pegada aí, trazendo esses jogos de como pensar essa questão e de como pensar a diversidade que ocupa o espaço de educação infantil. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? A diversidade. Porque pensar em se brincar com essa criança é pensar na diversidade, não só a diversidade sócio-histórica ou cultural, mas a diversidade em relação à própria escuta também desse sujeito, sabe? Que aí eu vou entrar no debate da questão da própria violência. Porque é isso, são as diversidades das narrativas que nos convida, sabe, a reelaborar os nossos projetos de escola. Então é importante nós, como educadores e professores que somos, pensar, né, em propostas pedagógicas que lidem com essas questões. E, sobretudo, o lugar da violência. A violência física, a violência psicológica, a violência que está imposto da nossa sociedade. Sabe? O preconceito que está também tão nítido em relação aos povos periféricos, aos povos negros, sabe? Então é olhar para tudo isso e falar assim, caramba, como que eu posso pensar em uma proposta lúdica, pedagógica, onde leva todas essas dimensões, sabe, em jogo? E aí, ampliando um pouquinho o debate, pensando na questão até do meu próprio livro, o lúdico, né, nessa questão do próprio tiroteio, da própria violência, é pensar nesse lúdico como possibilidade de criar um outro mundo, sabe? Mas que no mundo é esse, Jonathan? Não é um mundo que está distante de nós, é um mundo que está próximo de nós. Porque hoje, se eu falo sobre tiro, mesmo sendo favelado, as pessoas entendem assim, lá vem um favelado falar sobre tiroteio. E eu entendo que o tiro não acontece só mais na favela. Acontece em qualquer lugar, acontece em qualquer espaço, sabendo que dentro da favela ali tem a sua intensidade. Então, como que professores acolhem os seus estudantes? Mas também tem um outro debate aí no meio disso tudo. Olha, eu sou uma pessoa de questões, eu vou levantando mais outras questões para a gente pensar. Como acolher não só as crianças, mas também os professores, os gestores que estão dentro desse debate também. Porque algumas vezes a gente pensa na criança, que é importante, não vou me ausentar nesse debate, mas é importante pensar também nesse professor. E se esse professor trabalha na zona sul da cidade, vamos dizer assim, e ele mora na favela e tem dia que não consegue sair? E aí, qual é a relação que os profissionais têm em relação a essa questão?
sabe? É muitas coisas que dá para poder usar. E tem o meu livro aí que nos provoca também, o Educação Lúdico e Favela, que foi publicado pela editora da Abracá, não fazendo aqui nenhum marketing, mas ao mesmo tempo vocês podem ir em busca também desse material. Tem alguns artigos científicos, o recente publicado foi o Lúdico, né, e a Desesperança, né? Está aí para vocês olharem, mergulharem nessas ideias também, e de se pensar nessas questões. Olha, para a gente encerrar, então, Jonathan, eu vou deixar duas falas para o seu coração, tá? A Luciana diz assim, que sua fala é arrebatadora e é uma fala de quem vive o que fala e agradece. A gente também tem gratidão pela sua fala. E a Simone que diz que o seu olhar, que esse olhar de que cada produção, cada aprendizagem parte de um processo é perfeito. Então, assim, muito obrigada. A gente vai agradecer a sua participação, que brilhantemente nos fez refletir sobre um tema tão importante como esse que tratamos hoje. Agradecemos também a secretária Maria Virgínia e a diretora da Casa do Professor Renata Santana. Dizer que o link para presenças consta aí embaixo do seu vídeo. Se não aparecer, apertar a tecla F5 que vai atualizar e vai aparecer o link para confirmar a sua presença. Confirmar também que o prazo de emissão do certificado varia até 15 dias e recebe por e-mail. E dizer também que a Semana Pedagógica 2021 chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado de participar conosco nesse dia de formação. Mas não se preocupe. Oi? Eu fechei com chave de ouro. Sim, brilhantemente em educação infantil. Eu só tenho todos, muito obrigado. E que vem aí muita coisa boa, tá? Acompanhem sempre a programação da Casa do Professor e contamos com a presença de todos. Vocês são muito especiais para nós. Todos vocês, professores, diretores, orientadores que nos acompanham aí nessa jornada. Muito obrigada a todos pela oportunidade e obrigada, Jonathan, mais uma vez pela sua brilhante participação no nosso evento. Eu que agradeço. Tchau, boa tarde.